O alimento, ele sai do estômago na forma de quimo e chega até o intestino delgado, que é um órgão que tem em torno de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Esse órgão, ele também é dividido em 3 partes. O duodeno, que é a porção inicial, que se liga à válvula pilórica, lá do estômago. O jejuno, que é a porção intermediária, e o íleo, que é a porção final do intestino delgado. Então, retomando, o nosso intestino delgado, ele é o principal órgão onde vai acontecer a digestão e a absorção de nutrientes. E isso se deve a 2 fatores básicos. Primeiro, dentro do intestino delgado, nós vamos encontrar estruturas chamadas de vilosidades, que são mais ou menos assim, né? Fica melhor na imagem que está sendo mostrada agora aí. Dentro dessas vilosidades, existem ainda as microvilosidades, que são estruturas que têm esse mesmo formato e que ficam dentro das vilosidades. Qual é a importância do intestino delgado ter essa estrutura aqui? É porque essa estrutura faz aumentar a superfície de contato com o alimento. Dessa maneira, o nosso intestino delgado consegue absorver o máximo de nutrientes possível. Vamos imaginar o seguinte: se o nosso intestino delgado tivesse a superfície lisa, ele não ia absorver tantos nutrientes do que ele tendo essa estrutura que mais parecem uns dedinhos, né? Algumas pessoas dizem que se ele tivesse a estrutura lisinha, ele teria que ter o dobro ou talvez o triplo do tamanho que ele tem hoje para conseguir absorver a quantidade de nutrientes que ele absorve. Então, a primeira coisa que faz do nosso intestino delgado um órgão de extrema importância para a digestão é essa, a presença das vilosidades e das microvilosidades. A outra importância é porque nele atuam 3 sucos digestivos, né? O primeiro, chamado de suco entérico, que é produzido no próprio intestino delgado. Temos também a ação do suco pancreático e a ação da bile. O suco entérico, ele é produzido no próprio intestino delgado e aqui eu coloquei as iniciais das principais enzimas que vão atuar no suco entérico. Só para você gravar. Lalipin significa o quê? As enzimas que atuam no suco entérico. É a lactase, a lipase, a peptidase, a invertase, que também pode ser chamada de sacarase, e a maltase. Então essas são as principais enzimas que vão atuar no suco entérico, que é produzido no próprio intestino delgado. Cada uma dessas enzimas vai agir sobre substratos específicos, aquelas substâncias que elas vão ajudar a digerir. E muitas vezes dá para você saber pelo próprio nome da enzima. Notem que a maioria delas tem a terminação ase. Então o prefixo vai indicar o substrato que elas digerem. A lactase digere a lactose, que é um tipo de carboidrato. A lipase digere lipídios. A peptidase ajuda na digestão das proteínas que começaram a ser quebradas lá no nosso estômago pela ação da pepsina. A invertase ou sacarase ajuda na digestão da sacarose, que também é um tipo de carboidrato. E a maltase ajuda na digestão da maltose, que é outro tipo de carboidrato. O suco pancreático, como o próprio nome já diz, ele não é produzido no intestino delgado, ele é produzido no pâncreas. Lembra que eu falei lá no início? O pâncreas, que é uma das glândulas anexas do sistema digestório. O alimento não vai passar pelo pâncreas, tá bom? O pâncreas vai ajudar produzindo o suco pancreático, que contém enzimas que vão ajudar no processo digestório. Então ele produz esse suco que é lançado lá no intestino delgado. E aqui eu coloquei as iniciais das principais enzimas que atuam no suco pancreático. Esse L aqui é de lipase, então essa enzima ajuda na quebra dos lipídios. O A é de amilase.
ou seja, vai atuar na digestão dos amidos, que também são carboidratos, e esse T é de tripsina. São enzimas que também atuam na quebra das proteínas. Outro suco que atua no nosso intestino delgado é a bile, ou simplesmente bilis. Notem que eu não coloquei nenhuma sigla aqui, não foi à toa, porque de todos os sucos digestivos, o único que não contém enzimas digestivas é a bile. A bile, ela é produzida no fígado, que é a maior glândula do nosso corpo, e ela fica armazenada na vesícula biliar. Ela é produzida continuamente no fígado e à medida que ela é produzida, ela é mandada para a vesícula biliar para ficar armazenada. Quando há necessidade, o nosso corpo libera essa bile lá para o intestino delgado. Então não confundam. Tem gente que pensa que o nome é bilis porque ela é produzida na vesícula biliar. Não cometa esse erro. Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. E qual é a função dela então, Kate? Já que ela não contém enzimas digestivas. A função da bile é ajudar a emulsionar gorduras, ou simplesmente ajudar na digestão dos lipídios. Bem, e ainda falando de sistema digestório, eu fiz um parêntese aqui para falar do fígado. Lembrando que o fígado não faz parte dos órgãos por onde o alimento vai passar durante o seu trajeto no sistema digestório, né? Ele é considerado uma glândula anexa porque ele contribui para facilitar a digestão. Mas a função do fígado não é só essa. O fígado ele é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo e mais versáteis, porque ele possui várias funções dentro do nosso organismo. E aqui eu coloquei as principais. Além de atuar na digestão produzindo a bile, ele também ajuda o nosso corpo a retirar o excesso de glicose da nossa circulação. Como é que ele faz isso? Ele vai converter a glicose em glicogênio. A gente vai ver isso mais tarde em outra aula sobre o sistema endócrino. Ele também armazena algumas vitaminas no nosso corpo, como as vitaminas A, D e B12. Armazena também lipídios e alguns sais minerais, como o ferro. Ele também ajuda a transformar o excesso de glicídios, que são carboidratos, e proteínas em lipídios, que vão ser armazenadas no nosso tecido adiposo. Além disso, ele produz proteínas que atuam na coagulação sanguínea. Entre essas proteínas que atuam nesse processo de coagulação, eu coloquei as principais: a protrombina e o fibrinogênio. Além disso, ele também faz a desaminação dos aminoácidos. O que é isso? Ele vai retirar o nitrogênio dos aminoácidos para que eles possam ser transformados em glicídios ou lipídios. Também ajuda na produção dos chamados aminoácidos naturais que o nosso corpo produz a partir dos aminoácidos essenciais. Ele também ajuda na destruição das hemácias velhas, né? A gente sabe que as hemácias são células anucleares e que por isso têm um ciclo de vida muito curto. Então elas são constantemente repostas. Quem faz a destruição dessas hemácias velhas é o fígado, mas não só ele. Ele atua junto com o baço e com a medula óssea também. E por último, o nosso fígado também ajuda a remover substâncias tóxicas ou em excesso no nosso corpo, como álcool, drogas, pesticidas ou alguma coisa que cause mal em excesso ao nosso organismo. Então, o alimento, quando ele sai lá do intestino delgado, ele sai na forma de um líquido branco que é chamado de quilo, né? Isso porque o alimento ele sofre ação de sucos e secreções que atuam lá no intestino delgado, né? Que tem um pH em torno de 7,5, então é um pH básico. Aí ele chega aqui no intestino grosso. O intestino grosso ele é um tubo muscular que tem mais ou menos o meu tamanho, 1,5 metro de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. O intestino grosso ele começa com uma válvula, também que é chamada de válvula iliocecal, ilio porque é a última porção do intestino delgado, e cecal porque vem de seco, que é o nome da primeira porção do intestino grosso. E ele termina na válvula anal.
Tudo bem? Lembrando que essas válvulas, elas têm a função de regular a quantidade de alimento que vai ser passado para o órgão. O intestino grosso, ele tem 3 partes principais: o seco, o colo e o reto. E o intestino grosso, ele tem 4 funções básicas. Primeiro, é a absorção de água e de sais minerais. Segundo, ele vai ser responsável pela formação, pelo armazenamento e também pela eliminação das fezes. No intestino grosso, é importante ressaltar também que há a presença de bactérias. E essas bactérias, elas vão atuar na fermentação e na decomposição dos restos alimentares. E algumas dessas bactérias também vão ser responsáveis por fornecer ao nosso organismo vitaminas do complexo B e vitamina K. Então vamos agora para as partes que formam o nosso intestino grosso. A primeira parte é o seco, é o local onde se encontra o apêndice secal ou o apêndice vermiforme, que é aquela estrutura pequenininha que de vez em quando inflama, né? As pessoas ficam com uma doença chamada de apendicite e elas precisam retirar essa estrutura. É comum algumas pessoas dizerem: ah, mas o apêndice ele não tem função nenhuma no nosso corpo. Isso não é verdade. Se ele está lá é porque ele tem alguma função. Ele não tem de fato nenhuma função digestiva, mas ele vai ajudar o nosso corpo na produção de células de defesa, na produção de anticorpos. O colo é a parte mais longa do intestino grosso e ele se subdivide em 4 partes. A primeira delas é o colo ascendente, que sobe em direção ao fígado. A segunda é o colo transverso, que atravessa a parte superior do abdômen. A terceira é o colo descendente, que desce pelo lado esquerdo do corpo. E a última parte é o colo sigmoide, que se comunica com o reto. E o colo é o local onde a água e os sais minerais que não foram aproveitados pelo intestino delgado vão ser absorvidos. É o local também onde estão as bactérias do nosso trato intestinal. E também é o local onde começam a ser formadas as nossas fezes. E por último, nós temos o reto, que é um tubo musculoso, onde as fezes vão ficar armazenadas até o momento em que as fezes vão ser eliminadas pelo ânus.